Olá, queridos, amados de Nova Aliança, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, muito bom dia. Segunda-feira, você que me acompanha pelo canal do YouTube, quero desejar a vocês um dia abençoadíssimo, um dia pleno, um dia maravilhoso na presença do Senhor. Amém, queridos? Amados, eu lembro bem, foi no início de dezembro de 2018, mais ou menos, um mês antes, da declaração da pandemia da Covid, minha esposa e eu escutamos de um médico de forma direta, sem rodeios: a senhora está com câncer de mama. Olha, aquela notícia fez com que o chão saísse dos nossos pés, o coração bateu mais forte e ela ao meu lado, mesmo sem tocá-la, eu pude assim sentir a reação do seu corpo, que refletia o reboliço da sua alma, coisa muito, muito terrível, E a previsão seria de pelo menos um ano e meio de tratamento, quimioterapia, radioterapia, tudo que a gente já conhece, que quem tem essa enfermidade tem que se submeter, E tudo isso acontecendo, como eu falei, às vésperas do lockdown, em que tivemos que enfrentar tudo sozinho, ela e eu, Nós choramos, pedimos cura, em alguns momentos eu enchi os meus olhos de lágrimas, porque parecia que eu conseguia sentir a mesma dor e a mesma ansiedade dela, e já em antecipação, pelos meses de batalha que teríamos pela frente. E esse episódio, ele me afundou numa reflexão sobre uma das questões mais antigas entre os cristãos, Como aceitar a ideia de um Deus bondoso, de um Deus maravilhoso, misericordioso, deixar os seus filhos enfrentarem doenças que causam dor e sofrimento, Como aceitar a renúncia da vida, por exemplo, por parte de quem amamos e oramos muitas vezes para que Deus guarde de todo mal, porque é muito doloroso isso, para qualquer ser humano. E por que me veio esse assunto de reflexão? Porque na quarta-feira retrasada, por exemplo, eu tive uma queda de pressão arterial bastante acentuada, bastante crítica. Claro, eu fui melhorando gradativamente, mas me deixou fora de combate por algum tempo. Olha, irmãos, antes de mais nada, devemos nos lembrar de que nós estamos vivos, e como tal, estamos sujeitos a todo tipo de doença. Parece meio óbvio, mas acredite, para muitas pessoas não é. Há uma crença, uma doutrina disseminada em muitas igrejas, com base em Isaías 53, de que Jesus curou todas as enfermidades, todas as doenças do mundo naquela cruz, e basta nós termos fé que o interruptor da cura será acionado, Eu não creio dessa forma, mas eu creio que a sua soberania, na sua soberania, Deus é capaz, de permitir que nós fiquemos doentes, por mais que eu tenha a maior fé do mundo, sempre com um propósito maior. Paulo, por exemplo, lhe diz em Romanos 8 que tudo concorre, absolutamente tudo, concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E eu acredito, no seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Enquanto nós estamos vivos, nós vamos habitar nesse corpo frágil, aglomerado de tecido, de líquido, sujeito a doença, a degradação, falência, decadência. A salvação não blinda os nossos corpos contra bactérias, contra vírus, tumores, fraturas, amputações, Dores que centenas de pessoas sentem e passam por esse problema. Todos nós podemos ter, A salvação é espiritual e não corpórea, A cura é espiritual, o saramento é espiritual. Jesus ele não veio resgatar nem carne nem sangue,
mas a alma perdida do homem. Está lá declarado, está registrado em Lucas 19. Né? Então, salvos e não salvos, a meu ver, ficarão doentes. Né? Do mesmo modo, a vida nos prova que isso é fato, isso é realidade. Né? Se você não crê nisso, então, por exemplo, pense em uma coisa. Islâmicos, por exemplo, ficam doentes e são curados. Espíritas, né? Candomblecistas, budistas, hinduístas, né? Em todo tipo de religiões do mundo, shintoístas, ficam doentes e são curados. Né? Satanistas ficam doentes e são curados, ateus ficam doentes e são curados. Né? Então, cristãos ficam doentes e são curados da mesma forma. Né? Simplesmente por quê? Porque todos nós, todos os homens de todas as religiões fazem parte de um mesmo grupo. Que grupo é esse? O grupo dos seres humanos. Né? E humanos ficam doentes. Humanos produzem anticorpos, humanos reagem a medicamentos, a remédios, humanos ficam curados e humanos também morrem, né? Exceto eventualmente por um acidente ou um assassinato. Todos morreremos ou morremos de doença, né? De falhas de funcionamento do organismo, por velhice. A Bíblia diz no Salmo 90 que a vida do homem é de 70 anos e se alguns pela robustez chegam a 80, o melhor deles é câncer e infarto, né? Então, os anos passam muito rapidamente, eu que o diga, né? E nós voamos nesse tempo, né? Então, desconsiderando aí os desvios de curso por falta mesmo que seja por falta da origem externa, como tiro, facada, atropelamentos, né? Eu creio, irmãos, que ninguém morre, né? Ninguém ficará para semente. Velhos morrem porque seus organismos não comportam mais a vida e por isso algo falha, né? Os órgãos começam a entrar em falência, uma doença os acomete e chega o momento da partida da existência desse mundo, né? Se todos os cristãos fossem curados de tudo, nenhum de nós morreria. E a Bíblia diz em Hebreus 9 que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Né? Então são todos, não há exceção. Por exemplo, nós vemos aí na Bíblia dois casos, Enoque e Elias, que foram arrebatados desse mundo pelo Senhor. Então eles não experimentaram a morte física, mas lembre-se de que todo mundo um dia, né, que foi curado, que foi sarado de algo, seja por atendimento médico ou por milagre, porque os milagres acontecem, né, no fim acabará sucumbindo de outro mal. Né? Ou você acha, por exemplo, que Lázaro, o irmão de Maria e Marta, está vivo até hoje? Né? Então nós somos espíritos infinitos e habitamos num corpo finito. Né? Vamos adoecer, vamos morrer. É bom estarmos cientes disso. Ok, você pode questionar, tudo bem, pastor, todos nós vamos ficar doentes e morrer um dia, mas precisamos sofrer tanto com certas doenças terríveis, né? Vamos analisar alguns casos aí bíblicos, né? Por exemplo, Miriam, a irmã de Moisés, ela ficou leprosa. Jó, que era um homem íntegro e reto, temente a Deus, se desviava do mal, ficou cheio de tumores na pele. O próprio Lázaro, né? Um dos melhores amigos de Jesus, ele adoeceu, como explicou Jesus, para que a glória de Deus, a fim de que naquele momento o Filho do Homem fosse glorificado, Deus fosse glorificado, né? O cego de nascença de João 9, né? Carregava essa condição por anos para que, segundo Jesus, se manifestassem as obras de Deus. Até aqui nós falamos, né, de lepra, de tumores, de cegueira, de doença mortal, né, de toda a enfermidade terrível. Quando a gente chega em Êxodo, por exemplo, de Êxodo a Juízes, houve de fato circunstâncias em que o Senhor amoroso enviou doenças,
pragas e pestes, não, o seu povo, o povo eleito, o povo escolhido, para quê? Para que aquele povo aprendesse que não havia outro Deus e além dele, não abandonasse, né? Não virasse as costas para ele e deixassem a idolatria, né? A interferência dos povos da terra. E não nos esqueçamos, por exemplo, no Novo Testamento, do espinho na carne de Paulo, que é possível, talvez fosse uma enfermidade, uma doença. E estamos falando de quem? Estamos falando do grande apóstolo Paulo, o homem que foi arrebatado ao terceiro céu, mas a quem a graça de Deus bastava, né? Agora eu pergunto a você, o que tem em comum todas essas circunstâncias em que, pela ação direta de Deus, membros do seu povo, pessoas que ele amava e a quem queria bem, como Miriam, Lázaro, Jó e tantos outros, acabaram sendo acometidos por doenças horríveis, né? E que causaram tanto sofrimento? O que eu vejo, né, em comum a todos esses casos é o desejo do Senhor de que nós venhamos aprender lições importantes por meio da experiência dessas pessoas, por meio de enfermidades, né? Miriam, por exemplo, ela foi vencida da soberba pela lepra, né? A lepra veio para ensinar a ela a humildade, né? Paulo, e se é que o espinho na carne, né, fosse uma moléstia, uma doença, recebeu a lição de que a graça de Deus é o que era mais importante para ele, né? O povo israelita sofreu tanto, muitas vezes com pestes, para aprender o quê? A obediência e a fidelidade ao Deus Todo-Poderoso, né? Então Jó, por exemplo, sofreu para quê? Para que muitos judeus depois dele, cristãos, né, ao longo dos milênios, aprendessem com uma história sobre a soberania divina, né? O cego e Lázaro padeceram para que bilhões de indivíduos aprendessem que o mais importante de tudo é a glória de Deus, né? Então, isso tudo, irmãos, não foi assim desde o início, né? Quando Deus criou todas as coisas, criou o homem, criou a natureza, ele viu que tudo era bom, né? Mas a desobediência de um homem fez com que toda a criação fosse afetada, arranhada. Entrou a deformação do bom para o ruim, do sadio para o enfermo, da vida para a morte. E a partir daí, né, como Paulo diz em Romanos 8, que descreve o sofrimento da natureza e da humanidade devido ao pecado, e diz que a humanidade, a natureza, aguarda a libertação e redenção. Nós já falamos muito isso, né? Indica um estado de angústia semelhante ao trabalho de parto que precede um nascimento, uma transformação futura. Amém, queridos? Então, Jó, ele disse em determinado momento, olha, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, morrer no físico é imutável, mas viver eternamente, né, é uma escolha, né? Deus é bom e Deus é amor. O que me consola, por exemplo, é saber que mesmo que eu morra, como disse Jesus, se você crê em mim, mesmo que morra, viverá. Mesmo que eu morra aqui na terra, viverei para toda a eternidade na presença do Deus Todo-Poderoso, né? Morando a partir daí nas mansões celestiais, né, que Cristo foi preparar para que nós estivéssemos lá, onde Ele está, questão de fé, né? Então, meus amados, que em meio à enfermidade, nós aprendamos mais sobre santidade, sobre obediência, sobre graça de Jesus, né, sobre submissão ao Espírito Santo e, por fim, sobre a glória de Deus. Amém, queridos? Eu espero que essa mensagem fale ao teu coração. Dê um like nela, entra aí no canal do YouTube, né? Dê um like, inscreva-se nesse canal, isso é muito importante, né? Esse like ajuda que outras pessoas possam ter acesso também a essa mensagem. Amém, queridos? Fica com Deus, um beijo no teu coração,
Até a próxima, amados, em nome do Senhor Jesus.